Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Esta daqui é a aula de número 15, está sendo divulgada no dia 9 de novembro de 2020 para vocês que são das turmas dos blocos A1 e A2 do SEJA, certo? Acompanhem aí na sequência deste vídeo do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu, galera! Fala aí, galerinha do YouTube, vamos dar sequência aqui então à nossa videoaula de hoje, né? Então, um assunto novo aí para vocês, prestemos bastante atenção para a gente captar bem a mensagem aí. Nós temos aqui, galera, o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, entendeu? Ele indica a ideia de que eu tenho algo, de que eu possuo algo. Vamos utilizar ele aí conjugando no tempo verbal do simple present, ou seja, do presente simples, e como sempre, né, a primeira forma é a forma afirmativa. Então veja só, o verbo to have, nessa estrutura aqui, com to antes do have, indica que esse verbo, galera, está no infinitivo. Professor, o que é isso? Quando aquele verbo não está nem no presente simples, nem no passado simples, nem no futuro simples. Ou seja, ele está isolado, ele não tem nenhum tempo verbal sobre ele aplicado. Nós temos aqui o verbo to have, como eu já falei, que indica a ideia de ter ou possuir, é a tradução, né? Mais comumente, mais constantemente, mais frequentemente aí, como ter, certo? Ele é traduzido. Na forma afirmativa, no presente simples, ou seja, ações que indicam ideia de presente, ou seja, costumes, né? Uma certa regularidade no presente, ações que acontecem como um hábito, eu tenho duas possibilidades de conjugação: have ou has. Ter, né? No sentido do infinitivo, mas aí vai depender de cada um dos pronomes nos quais eles podem ser aplicados, e a gente vai ver agora. Forma afirmativa, certo? Estão aí os exemplos dentro, galera, dos pronomes pessoais do caso reto, ou os pronomes pessoais, né? Então veja só, I, que significa eu, you, você, não é? Lembram-se disso? Primeira e segunda pessoa do singular. Aí nós temos terceira pessoa do singular, que é composta por he, ele, sexo masculino da raça humana, she, ela, sexo feminino da raça humana, it, que pode ser ele ou ela, desde que não seja nem sexo feminino nem sexo masculino da raça humana. Pode se referir ao quê? A um objeto, a uma coisa, a uma planta, a um animal, um fenômeno da natureza, enfim. Terceira pessoa do singular. E temos aí primeira, segunda e terceira do plural, respectivamente nós, vocês, eles ou elas, tá bom? Temos alguns exemplos aí, galera. Como eu falei, duas conjugações apenas no verbo ter ou no verbo to have em inglês, no presente simples na forma afirmativa, ou seja, ações que indicam afirmações, né? Positividade. Primeiro exemplo, eu tenho um livro. I have a book. Portanto, fica have para a primeira pessoa do singular. You have $10. Que seria o quê? Você tem $10. Ou seja, já temos duas conjugações diferentes no português, quando eu traduzo, né? Ó, tenho e tem. Só que em inglês é a mesma, para a primeira e para a segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, né? He. He has a car. Ele tem um carro. Como é que fica esse tem em inglês, só que para a terceira pessoa do singular? Has. Viram uma diferença aí, né? Ó. Do have, primeira e segunda pessoa do singular, para a terceira pessoa do singular, has. Aí ele tem um carro, né? He has a car. Professor, se eu quiser dizer o nome da pessoa específica, mas que faz referência a ele, eu posso trocar? Lógico, do mesmo jeito que eu falaria em português. Vinícius tem um carro. Vinícius has a car. Como Vinícius está fazendo referência à terceira pessoa do singular, a mesma coisa que he, aí o verbo to have vem conjugado de acordo com essa forma aí, certo? Ela tem um cachorro. She has a dog. Se eu quiser transferir o she, né, que é o pronome ela, por um nome próprio. Nesse caso aqui, Lúcia. Eu posso, professor? Lógico.
Português eu não posso também, do mesmo jeitinho? Então fica Lucia has a dog, certo? Lúcia tem um cachorro. It has 200 pages. Ele, ou isto, tem 200 páginas, certo? Então, muito provavelmente, esse it está fazendo referência a algo sem vida, né, no caso, ou que não seja nem ele nem ela da raça humana. Então, ó, o livro tem, né? Aqui não coube, por isso que eu coloquei as reticências, mas essas reticências fazem referência a 200 páginas, né? Ó. Tanto eu poderia dizer it, quanto eu poderia dizer the book, o livro, né? O livro tem 200 páginas. The book has 200 pages, certo? Vamos para o plural. Nós temos uma casa. Como é que eu digo isso em inglês? We have a house. Nós temos uma casa. Note que o have também é utilizado para todas as pessoas do plural. Se eu quiser fazer uma troca aí, professor, por exemplo, fazer referência a nós, mas dizer você e eu, né? Ou vocês e eu, dá no mesmo, né? Dá nós. You and I have a house. Você e eu temos uma casa. Ou we have a house, nós temos uma casa. You have a great house. Vocês, né? Perdão, têm uma bela casa, uma ótima casa, uma grande casa, né? Esse you have pode ser transferido, por exemplo, para your family, né? Sua família. Certo, pessoal? Sua família tem, né? Sendo que sua família, na verdade, faria referência a they, né? Eles, né? Eles ou elas. Mas é só para exemplificar aí essa questão do plural. Plural aqui, né? Eles ou elas. They have a big family. Eles ou elas têm uma grande família, uma enorme família, né? Então, galera, é basicamente isso. Vocês vão fazer aí 5 exemplos utilizando o verbo to have, que tem a ideia de ter ou possuir. Não é para confundir com ter que fazer algo. Isso aí é assunto para uma próxima aula. O verbo to have é um verbo simples, só dá a ideia de ter, de possuir algo. No presente simples e na forma afirmativa, de acordo com os modelos aqui que a gente fez. Vocês podem utilizar só os pronomes, né? 5 no caso, criar frases aí da cabeça de vocês, ou se quiser transferir, né, os nomes aí, os pronomes para substantivos próprios ou comuns, fiquem à vontade, contanto que façam 5 frases. Valeu, galera!